Bom dia! Palavra do dia hoje para você. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, a seguir, que nos diz: Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse: Quem dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Queridos, nesta manhã, o doce Espírito Santo fala ao meu coração para que venhamos falar sobre algo muito importante no nosso meio. Nós precisamos ter um coração voltado para a misericórdia e para o amor. Existem tantas situações que nós somos colocados à prova, existem tantas situações que o Senhor permite com que o nosso coração seja provado, até mesmo para ver aonde está o nosso coração. Quando nós falamos de misericórdia, nós falamos em se colocar no lugar do outro. Nós falamos em sentir solidariedade pelaquele que está passando por uma situação difícil ou até mesmo está em desgraça. É você ter piedade, é você ter compaixão pela situação do outro. É você conseguir perdoar, é você ser clemente pela pessoa que está passando por aquela situação. Mas nós encontramos nos dias de hoje muitos que já não agem dessa maneira. No caso desta mulher adúltera, a Bíblia diz que foi levada até Jesus. Jesus estava ali ensinando, aleluia, e foi levado até o Senhor, os escribas e os fariseus. Pessoas hipócritas, pessoas que julgavam-se melhor que as outras, pessoas extremamente religiosas, foram levados até Jesus, esta mulher que foi pega no ato do adultério. Ei, a situação para o lado dela não era boa. Pela lei de Moisés, ela poderia ser apedrejada até a morte. E eles levam ela até Jesus, não entendendo que estava levando diante daquele que poderia perdoar qualquer pecado e mudar a história de qualquer pessoa. Então, quando eles chegam ali, eles querem empurrar Jesus na parede. Eles querem colocar Jesus à prova, labaraçúbia, mandarábia, para ver como Jesus iria agir diante daquela situação. E eles dizem: olha, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que podemos apedrejar, e tu, o que dizes para nós? Jesus, do jeito que ele estava, ele continuou. Sabe por quê? Jesus nunca é de dar ouvido para gente desocupada, que está simplesmente preocupado com a vida do outro, com os pecados do outro, com a situação da vida do outro. Jesus não estava nem aí na realidade, mas eles insistiram. E tu, o que dizes? E a Bíblia diz que Jesus se levanta e olha simplesmente para eles e diz: olha, aquele que não tem nenhum pecado, que venha atirar nessa mulher a primeira pedra. A Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos foram saindo um a um ali de perto de Jesus e daquela mulher. Agora eu quero que você pense comigo, como não estava o coração daquela mulher? Estava aflito, tinha certeza da morte, ela conhecia a lei. Quem sabe eu e você hoje podemos pensar: não, ela é digna de morte, estava na lei, mas Jesus olhou para ela com misericórdia. Jesus olhou para ela com um olhar de perdão. Jesus olhou para ela para dar para ela uma nova oportunidade. Ei, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos com o Espírito Santo dentro do nosso coração, mas muitas vezes nós fazemos o papel de hipócritas, de fariseus e escribas. Nós muitas vezes não nos conseguimos colocar no lugar do outro, mas simplesmente é mais fácil julgar, apedrejar e levar à morte. Mas o Senhor nos ensinou aqui que da mesma maneira que ela tinha aquele pecado, aqueles que estavam com pedras nas mãos, afoitos, e quem sabe alguns até alegres para apedrejar aquela mulher até a morte, eles também tinham pecados. Talvez semelhante ao dela, pior que o dela, ou pecados diferenciados, mas eles também
tinham pecados. Então Jesus estava mostrando para eles a necessidade de olhar ela com misericórdia e entender que ela também merecia uma segunda chance, mediante também o seu esforço de não praticar mais o mesmo erro. Jesus, nessa manhã, ele conversa com teu coração e ele está dizendo: mais misericórdia pelo próximo, mais amor pelos que estão errando, pelos que estão pecando, pelos que estão agindo de maneira, quem sabe, que não está agradando você. Comece a orar por essas pessoas, comece a evitar de apedrejá-las, evitar de apontá-las, lamando e a sébia, e comece a olhar para elas com o olhar de Jesus. Um olhar de misericórdia, um olhar de clemência, um olhar de alguém que tem piedade e compaixão pelo aquele que está vivendo um momento de desgraça na sua vida. Ei, labaçu e andai a sébia. Talvez alguém que você olha, ou você é a pessoa que está passando por essa situação, nem desejava passar por isso, mas infelizmente existem coisas que acontecem e as pessoas vão sim pagar pelos seus erros, né? Vão colher as suas consequências, mas não cabe a mim, não cabe a você apedrejá-las. Não cabe a mim, não cabe a você não dar uma segunda chance. Se até Jesus olhou para ela diferente, eu te pergunto: quem é você? Quem sou eu para muitas vezes nos apegarmos com muitas pedras nas mãos e acharmos tão fácil apedrejar e matar pessoas? Aí você pode me dizer assim: não, mas eu não faço isso, eu não estou com pedras nas mãos. No sentido figurado, né? Mas muitas vezes com palavras, com maneiras de agir, com comportamentos, com atitudes, apedrejam-se pessoas e muitas pessoas deitam no seu travesseiro fofinho e quente e ainda dormem como se não tem nada acontecendo. Eu vim te informar nessa manhã que Jesus, ele está sondando o meu e o teu coração. Ele está sondando, ele quer encontrar amor e misericórdia pelo próximo. Ele quer encontrar o perdão no nosso coração. Ele quer com que nós venhamos nos colocar no lugar do outro e olhar para o outro com um olhar de misericórdia, dando a ele uma segunda oportunidade. Eu te pergunto, se fosse você não gostaria de uma segunda oportunidade? Você não gostaria que alguém olhasse para você diferente? Se coloque no lugar do outro e a misericórdia nascerá com mais força, vai florescer e vai fluir de dentro dos nossos corações. Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? E ela diz: não sei, Senhor. Todos se foram. E o Senhor diz para ela: eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Ei, Jesus estava falando: eu estou abrindo uma porta de oportunidade para você. A condenação sua era de morte, mas eu sou a vida. E Jesus fala para ela: mas você vai e não peques mais. Sabe o que o Senhor está falando? Dá uma nova oportunidade. Seja diferente, labaracébia. Não seja um condenador, não seja um acusador, não seja aquele que vai agir sempre para querer ver o outro na pior, mas haja diferente. Você pode fazer a diferença nesse mundo. Você pode ser a diferença no meio de uma sociedade tão corrupta e tão difícil. Jesus te chamou para isso, que você possa realmente, que nós possamos realmente mostrar um amor de Cristo, mostrar o perdão e a misericórdia através das nossas atitudes e de abraçar aqueles que precisam. Se o Senhor tem falado contigo nessa palavra, se você sabe que tem alguém que precisa de ouvir, envia ela para alguém, compartilha com amigos e família, abençoe vidas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, entra lá e se inscreve, seja um compartilhador desta palavra genuína que todos os dias temos procurado gravar para você. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.